Mas afinal, o que acontece nas favelas? E daí de edição tu bota aí que eu vou falar só um pouquinho aí sobre favela de modo geral, mas vou falar daquele caso da Rocinha lá, tá? Porque daí a galera pode se confundir aí um pouco. E fala do áudio que tá muito bom, né? Cabe ressaltar aí. Segundo a Polícia Civil, teve uma briga de facções na Rocinha que deu todo aquele bafafá, todas aquelas tretas. Os links estão aqui embaixo, tá? Da notícia em si. Fazia tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso, e daí fiquei me amarrando e tal, porque geografia urbana, questões de territorialidade, são todos assuntos que eu gosto muito dentro de ciências humanas, assim, especificamente sobre geografia. Então o que aconteceu lá na Rocinha nessa briga de facções? Tem um cara chamado Antônio Bonfim Francisco Lopes, conhecido como NEM, né? Que ele tava na cadeia e ele mandou matar um cara chamado Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157. E daí cabe ressaltar a criatividade pra conseguir o nome do cara, né? Eu não devia fazer piada com isso, mas é Rogério 157. O 157 é assalto à mão armada, né? Seguido de morte. Eu não sei. Eu só sei que é roubo ou assalto por causa daquela música que tinha Piriguete, né? Que dizia que era um 57 de marido. Funk também é cultura e conhecimento. Então o NEM pediu pro Rogério 57 sair da favela, o Rogério 57 falou que não ia sair, e daí as facções pegaram no pau. E parece que foi 6 dias de confronto na Rocinha. Depois disso teve toda a ocupação militar e tal, que foi bem noticiada pela televisão. Tiroteio, morte, bala perdida, alguns abusos por parte da polícia. Daí não adianta vir nos comentários: Ô, mas tu quer que a polícia faça o quê? tipo, quando é errado tem que falar que tá errado. Ninguém tá falando que não tem que ter polícia. É engraçado ter que falar o óbvio, né? E tipo assim, ninguém tá falando que não tem que ter polícia. Mas teve abuso por parte da polícia. Teve uma série de violações de direitos e tal. Isso é um pouco preocupante dentro de democracia, assim. Primeiro, o que tu não sabe se todas as casas... elas abrigam bandidos. Não tenho essa certeza que abrigam bandidos, né? E mesmo se abrigassem bandidos, em teoria, sem mandato é ilegal tu fazer isso, só se tu tiver, tipo, certeza e flagrante e tal. Então, teve essa coisa da polícia, assim. Então tu queria que eles ajudassem o bandido, é isso? Não, eles não precisavam ajudar o bandido. Mas é muito difícil esperar que tenha uma força-tarefa, tipo, do judiciário articulado com a polícia militar de forma inteligente, assim, sabe? É muito querer que as instituições funcionem nesse sentido, sabe? Porque, tipo, coitado da polícia, coitado do morador, sabe, que teve sua casa invadida, é todo mundo refém, assim, dessas estruturas que não funcionam, daí isso que é preocupante. E de acordo com a matéria do Globo que vai estar linkada aqui, o nosso ministro da Defesa, ele que se pronunciou, o ministro da Defesa, tá ligado? Que é tipo assim, um cara pra vigiar as fronteiras do país. Falou que a guerra de facções na Rocinha acabou, mas que os tiroteios fazem parte da história da Rocinha. E daí, isso é muito louco também de se refletir. Como a gente naturaliza esse tipo de coisa. Ah, faz parte, beleza, tipo, tranquilo. Um ministro chegar e falar, não, faz parte aqui, beleza. Assim como abuso policial em favela, né? Faz parte da história da favela. Ah, tu tá com umas frases assim... Mas enfim, deu essas tretas, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre essas tretas na Rocinha e de favela de modo geral, tá? Como foi dito antes, o dono da boca antes do Rogério 157 era um cara chamado NEM. E aqui cabe fazer um baita parênteses pra história desse cara, que assim, se eu falasse pra vocês, se eu contasse a história pra vocês, não falasse que era do NEM, os caras iam falar assim, ó... Ah, isso é mentira, isso aí é muito filme. E com certeza a história desse cara daqui a pouco vira filme, né? Do Padilha, sei lá, saca? Tipo, dessa galera aí. Eu não me lembro bem se o Antônio Bonfim ele trabalhava com logística, mas ele tinha esse conhecimento de logística, parece que ele entregava os panfletos da NET e tal, na Rocinha, então ele tinha um determinado conhecimento de logística, até que a filha dele ficou doente há 9 meses, ele e a mulher começaram a, por causa de acompanhar esse tratamento da criança, eles começaram a largar os seus empregos e tal, e estavam sem grana, daí parece que ele tinha uma dívida de 20 mil aí, que era a chance de salvar a filha dele, daí o que ele fez? Subiu no morro como Antônio, desceu o morro como NEM, porque ele subiu no morro para pedir pro patrão esses 20 mil emprestados, em troca ele oferecia o trabalho dele pro cara. O patrão aceitou, né? O patrão da boca deu os 20 mil pra ele. E daí o que o NEM, quando ele ganhou esse apelido, né? Quando ele tava já como traficante, ele foi fazendo? Ele foi subindo os degraus, tipo uma empresa, isso que é muito louco. Ele foi subindo os degraus e ficou, tipo, até virar o dono da boca. E daí tem um livro que eu não li ainda, tá? Eu li a matéria sobre esse livro que tá linkado aqui. Um escritor inglês que fez a biografia do NEM, ele fala que o NEM era um traficante humanista. Ou como o próprio NEM falava, aqui não é uma ditadura, mas também não é uma democracia. O cara fez a criminalidade da Rocinha cair, as pessoas andarem mais seguras na Rocinha, construiu quadra de futebol. E daí o que aconteceu com os negócios do NEM? Começou a bombar, né? No momento que a galera não tinha estresse com nada, não tinha violência na comunidade, os próprios negócios dele, que no caso era tráfico de drogas, né, diga-se de passagem, começaram a bombar. E daí na época parece que a Rocinha ficou com tipo um nível de segurança bem parecido com os bairros de classe média do Rio de Janeiro. Isso é muito louco.
E daí tem algumas histórias na matéria, que daí me deu vontade de ler o livro, né? Como a vez que o NEM pegou um estuprador da Rocinha e mandou levarem pra polícia, só que a polícia queria subornar o NEM e prenderia o cara se o NEM desse 10 mil reais pra ele e tal. E um pouco antes do NEM ser preso em 2011, os crimes que estavam associados a ele era tráfico de drogas, arma e formação de quadrilha. Até 2011 ele não tinha nenhum crime, nada indicando que ele tinha assassinado alguém. Daí quando ele foi preso, o autor do livro dá a entender que ficou uma coisa meio subentendida e botaram também na conta dele ali 2 crimes de assassinato. Que daí eu não duvido que ele não tenha matado, tá? Até porque, bom, por mais déspota esclarecido que era o NEM, como o autor do livro fala mesmo, o cara trabalhava na ilegalidade, não tem como dizer que o cara matou ou não, bem provável que sim. Então o NEM ele vai retratar bem a complexidade das coisas, assim. Então o cara fez várias coisas erradas, que nada se justifica, e de acordo com o autor, a imprensa tratava ele como um sanguinário, enquanto a população local o amava, tá? Então ele tinha esse apelo, é bem aquele ditador clássico, assim, o cara faz uma série de coisas, mas a população acaba apoiando ele. E ele retrata bem a complexidade porque, pô, o cara tava com uma filha e tal. O que tu não faria pela tua filha, saca? Então por isso que é muito história hollywoodiana isso que aconteceu com o NEM. E uma coisa bem geográfica no estudo, seja da favela, dessa ou de qualquer favela, que dentro da geografia e dentro das ciências humanas não há vácuo de poder. Sempre alguém ocupa esse poder e esse poder te dá mais território, seja simbólico ou físico, né? Físico no sentido de expandir território mesmo. Lembra da União Soviética, expandir o território? Simbólico, por exemplo, o Israel servir como os olhos estadunidenses dentro do Oriente Médio, né? Então o território é uma relação sempre de poder e não existe poder vácuo. Essa treta vai se dar do NEM, que era da facção ADA, Amigos dos Amigos. Olha a criatividade das coisas, sabe? E o Rogério 157. Por que o NEM se estressou com o Rogério 157? Parece que o Rogério 157 começou a matar uma galera ali, estavam fazendo uns assaltos na Rocinha, ele começou a aumentar o preço ali do gatunete, do gás, né? Coisas que o filme Tropa de Elite 2 ilustram muito bem, mais ou menos, como é que funciona essa simbiose do tráfico, polícia, a parte corrupta e comunidade. Engraçado, é a máfia lá Brasilis, né? Tipo, é a lógica de máfia, paga-se pela segurança, mas com aquele jeitinho maroto brasileiro. Então tu tem um contexto de guerra horrível, onde a galera, tu vai ler os relatos, tipo, teve gente que não foi pro trabalho, teve várias fotos e vídeos de mães, enfim, cara, dormindo no chão com os filhos, sabe? O retrato muito de guerra mesmo, assim. Quando fala guerra civil, o retrato de guerra civil é muito parecido com esses relatos que tem na Rocinha e em outras favelas. E não adianta passar pano, não tem... Ah, não, coitado dos traficantes. Ah, não, coitado da polícia. É muito mais complexa a situação do que isso. Só que daí isso vai trazer uma série de discussões que ficarão para outros vídeos nunca feitos. Diga-se de passagem. Você tem que legalizar ou intensificar o combate de drogas, é uma discussão que fica sempre no ar quando acontece isso. Descobrir como é organizada essa rede de poder na qual o NEM ou o Rogério 57 estavam inseridos. Porque é muito difícil tu acreditar que tudo sai da favela, seja essa ou outra, que trabalha com tráfico, né? Não todas as favelas. Que tudo sai disso diretamente com a pessoa que negocia e não tem ninguém no meio do caminho super importante que mora no Leblon que não ganha dinheiro, né? É muito difícil acreditar que essa relação só se dá entre dois polos, tipo, lugar do tráfico e onde pega a droga, e não tem nada nesse meio. E daí tudo isso me lembrou de um livro que esse sim eu li, onde justamente o título do livro é a temática que ele trabalha. O nome do livro é Phobópole. Phobos, medo, Bópole, cidade, né? Polis, né? Eis o livro do Sr. Marcelo Lopes de Souza. Quem se interessa por essas questões de favela, a questão da militarização da segurança, isso aqui é um belo livro. E também tem os trabalhos da Ana, que eu vou deixar linkado aí, o TCC, a dissertação da Ana, que foi sobre comunicação social, analisando filmes de favela. Fala um pouco, que agora eu me perdi. Analisando essa relação da polícia e dos moradores de favela. Vocês podem olhar nos trabalhos, o Renan vai deixar o link, e aí tem ali os subtítulos, né? Não precisa ler o trabalho inteiro, mas tem algumas partes bem interessantes sobre a origem e formação das favelas, como que chegou o tráfico de drogas, como que começou esses conflitos entre a polícia e os moradores de favela, enfim... modéstia à parte, é um trabalho bem interessante esse que eu fiz. Ela tirou 10 na dissertação de mestrado, se ela esqueceu de falar, tá? Eu tava lá, eu vi. Não é 10, eu tirei 10 no TCC, no mestrado provada com louvor, né? O autor ele vai trabalhar, além dessas questões da militarização da segurança, ele vai trabalhar muito a ideia de planejamento urbano. E daí ele liga isso com segurança pública. Ai, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A hipótese do autor, cidade melhor planejada, transporte inteligente, serviço de estrutura básico, né? Escola, hospital, tudo isso melhor articulado, consegue de alguma forma reduzir
também os níveis de violência. Como isso não acontece, né? Só tu sair na rua, isso não acontece, né? Qual é o movimento que a classe média faz? E daí um movimento que o autor ele vai chamar um movimento de escapista, ou um movimento de fuga, com razão, diga-se de passagem, né? Com razão que é qual? Buscar condomínios fechados para se morar. Né? Então a gente acaba tendo o quê? Todo um caos de violência na cidade e o movimento da classe média é qual? Se enclausurar. Com medo, né? Por motivos um pouco óbvios. Daí o autor ele traz como desafio a seguinte coisa. Como é que a gente vai fazer uma reforma urbana, sendo que essas questões de violência, tráfico de drogas, acabam tomando espaço da reforma urbana e ela sempre vai caindo em última prioridade, sendo que ela também está articulada com isso. Ao mesmo tempo que o empresariado, ele pega e funciona a lógica do mercado. Ele fala, ó, enquanto a situação de segurança pública não for resolvida, esses espaços de condomínios fechados, não vai ter como tu não investir nisso, tu é empresário do ramo imobiliário, né? Porque tu tá vendo que isso é uma demanda da galera. A galera busca por esses espaços, assim. Por isso que a gente tá vendo cada vez mais condomínios com tudo, né? É playground no condomínio, é piscina, é porque ali dentro tu está seguro. Só que movimento que isso vai trazendo? Isso é uma demanda da população. A população começa a buscar esse tipo de condomínio. Esse tipo de condomínio começa a ficar mais caro. Mais pessoas buscam, fica caro até que determinado perfil econômico consiga ocupar ele. Quem não tem grana acaba acontecendo o quê? Indo mais para a periferia ainda. Né? Tem uma coisa que a gente chama na geografia de periferização. Tu começa a mandar cada vez mais, não mandar obrigado, Não, tô obrigado a morar lá. mas a própria situação econômica da cidade vai botando as pessoas cada vez mais para periferia. Isso é diferente de urbanização, porque na urbanização tu tem o quê? Tu até pode ter essa expansão da cidade, mas os serviços, né? Desde saneamento básico, asfalto, escola, eles vão crescendo juntos. E daí isso me lembra uma história que aconteceu aqui em Porto Alegre, que numa área bem nobre da cidade, no centro da cidade, a gente tinha a Vila Chocolatão. Faz vários anos isso. E daí o que aconteceu? Eles estavam há mais de 30 anos ali, tiraram as pessoas dali num processo de realocação que eles falam. E daí ali construíram um estacionamento, tá? Fizeram o que com essa galera do Chocolatão? Mandaram eles lá pro fim da cidade. Só que sem pensar em várias coisas como. Eles moravam no centro porque basicamente toda a economia daquela vila era do lixo. E era o lugar da cidade onde mais tem lixo, né? Então eles tiravam basicamente o sustento dali. Para onde mandaram eles, não tinha garantia que ia ter escola para todo mundo, que o SUS ia dar conta de todo mundo. Sabe, tu inchou mais ainda uma série de serviços públicos ali sem pensar nisso. E para fechar com chave de ouro, né? Mandaram o pessoal da Vila Chocolatão perto de uma outra vila que tinha problemas com tráfico de drogas também, Chocolatão também tinha, e aconteceu o que? Daí várias galeras se mataram. Então tu vê que são comunidades que ficam no limite da violência, ficam no limite de, tipo, ter parente, ter amigo morto, sejam ou não envolvidos com tráfico, né? Não que isso, eu acho que isso justifica alguma coisa, porque a galera tá morrendo, né? Só que a galera que gosta de não ver pobre na rua. E daí eu me incluo, eu não gosto de ver pobre na rua. Só que aí é que tá, qual é o problema? O problema não é tu não ver pobre na rua. O problema é tipo, ah, beleza, tô dando pra um lugar aqui que não tem pobres, olha que bacana. Mas eles estão aí, e aumentando, e morando na rua, e entrando na criminalidade, sabe? Tu não tem... Por mais que tu não os veja, não significa que eles não existam, porque a gente mora no Brasil e a gente sabe como é que as coisas funcionam por aqui. E daí, dentro desse contexto, onde as pessoas começam a andar com medo na cidade, onde a cidade vai se reorganizando de acordo com o próprio movimento, assim, de preço das coisas, né? As pessoas começam a ficar com medo, começam a ser assaltadas. Eu fui assaltado esse ano, né? Morro de medo de ser assaltado. Eu tô toda hora agora aqui, ó, andando assim e tal. E isso faz crescer o que também nesse caos de segurança pública? A ideia de milícia. Seja a milícia lá da polícia, que nem é retratado no filme, no Tropa de Elite 2, seja a milícia como aconteceu aqui em Porto Alegre, um grupo de moradores que se organizaram e que eles fizeram que eles saíram com os pedaços de pau e, tipo, ficavam rondando a rua. Eu não sei se eles chegaram a fazer isso, mas eles colocaram um aviso na rua onde eles moram, dizendo, uma coisa mais ou menos assim, seu ladrão, o povo aqui está armado e preparado pra reagir, uma coisa assim, nesse nível. E daí tu vai culpar essas pessoas, eticamente essas pessoas, elas acabam não saindo do ciclo de violência, né? Elas fazem parte do ciclo de violência. E, tipo, matar um bandido te faz um vingador e não um justiceiro. Então tu entra numa discussão, só que ao mesmo tempo tu consegue entender que as pessoas queiram se proteger. Tu consegue compreender esse movimento das pessoas se organizarem e se proteger pra, tipo, não, tá demais aqui os negócios no bairro, etc, etc, etc. Então a situação, ela é delicada, ela é tensa e qualquer
Repito, qualquer resposta imediatista é imbecil. Esses dias eu fiquei sabendo de uma história, um motorista de Cabify me contou que aqui, perto de onde a gente mora, aqui tem bastante assalto a roubar carro, assalto à mão armado pra roubar carro, enfim. E aí esse cara me contou que numa das ruas do bairro tem uma casinha dessas de guarda que tá abandonada, não tem guarda. E um morador de rua foi morar ali dentro. Daí os moradores dão roupa, meio que ajudam e pagam uma grana pro cara pra ele buscar as meninas, as filhas, enfim, adolescentes que chegam da faculdade, da escola, sei lá, na parada de ônibus e levar até em casa. Como um segurança, entendeu? Porque cada um se vira do jeito que pode. Só que... Não que isso seja certo, que isso seja legal. O certo é ter polícia, o certo é não ter violência. O ideal seria isso, né? Então dá a resposta como... É só matar todo mundo que está resolvido. Ou resposta como... É só dar dinheiro que está resolvido. Ou uma resposta incompleta, ou burra, mas principalmente é um tipo de resposta que nunca vai solucionar o problema. Porque a gente tem que ter também de contexto o seguinte, a violência não acaba. Né? A violência nunca vai acabar. E até pouco tempo atrás a classe média estava super satisfeita porque a violência ficava só em zonas periféricas e tipo, ninguém era afetado. Ninguém, né? A gente sabe, várias pessoas eram afetadas. Mas tipo, tava todo mundo satisfeito. Mas assim, a violência ela não vai acabar. A gente tem que ter consciência disso. A gente mora num contexto histórico tipo, num país chamado Brasil, né? Então a gente sabe que a violência não vai acabar, mas a gente consegue fazer sim uma série de medidas para reduzir ela o máximo possível. E essas medidas passam por não tentar resolver os problemas de forma simples. Então assim, ó, dica de vida: desconfiem de qualquer pessoa que tenta resolver um problema absurdamente complexo como ele, porque esse problema da segurança pública, ele envolve tráfico de drogas, tráfico de armas. Ele tá ligado com a ideia de assaltos, de crime organizado. Muitas vezes tem política envolvido. Deve ter gente também da polícia envolvida. Então é uma coisa tão complexa pra tu chegar assim, ó. É só fazer X. Não, né, gurizada? Mas o primeiro passo é buscar entender os problemas para que depois tu consiga fazer ações mais eficazes. E esses problemas, por incrível que pareça, eles passam também muito pela lógica da reforma urbana. Pessoas se movimentando melhor pela cidade, né? É melhor pra todo mundo, desde pro cara que emprega, pro cara que tem um emprego, né, pro dinheiro que circula, enfim. Então era isso, gurizada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí um pouco mais da minha parte light falando, né, mas espero que vocês tenham gostado das discussões trazidas aqui. Escreve ali embaixo, deixa a tua opinião, vamos continuar aí na campanha de ter mais mas afinalzinho que vocês têm que conseguir, tá? E vamos espalhar a palavra pelo mundo afora aí, tá? Caixa postal na tela. Nos manda presente. Lembrando que Anthrax não pode. Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!